A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Estamos aqui nesta noite. Temos louvado o nome do Senhor, né? Eu creio que o Brasil, ele começa uma nova etapa agora, né? Carnaval ficou para trás, Copa do Mundo ficou para trás, né? Agora vamos focalizar as eleições, né? Então o Brasil está cheio de atividade esse ano, né? Mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor, amém? Irmãos, nós vamos ler um texto bíblico bastante conhecido e muito pregado também, mas já faz tempo que não prego sobre ele. Lucas capítulo 18, do versículo 36 em diante. Glória a Deus. Lucas 18, do 36 em diante. Muito bem. Eu falei 36, mas é o 35, tá? Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estavam os cegos sentados junto do caminho, mendigando. E este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno ia passando. Então ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Graças a Deus. Prezados, a palavra de Deus em Provérbios diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus diz que Deus vai satisfazer o desejo do coração daquele que se agrada do Senhor, ela diz que o desejo do ímpio vai ser frustrado. Que maravilha, né? Então, quando nós olhamos nesse texto, o que nós vemos aqui? Nós vemos Jesus sendo abordado por este cego de Jericó. Este cego que soube que Jesus ia passar por ali, pelo caminho, não perdeu tempo, sabendo que era Jesus que estava no meio daquele movimento, ele clamou por Jesus, pediu compaixão de Jesus, e a Bíblia diz, prezados, que Jesus parou e foi ter com ele e perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? O que na realidade Jesus está dizendo: o que você está desejando? Veja, prezados, Jesus, ele parou a sua trajetória, ele parou a sua caminhada para atender um pobre cego, uma pessoa que vivia mendigando, e para perguntar para ele qual é o desejo do coração dele. Talvez não precisasse nem perguntar, mas Jesus sempre quer que nós confessemos aquilo que nós estamos desejando. Jesus sabia, mas ele queria a confissão do cego. Mas o que nós queremos ver aqui, prezados, é que o Senhor, ele estava interessado em cumprir o desejo do coração daquele cego. Então nós podemos entender, prezados, que o Senhor também, ele tem desejo de cumprir o desejo do nosso coração. Não é verdade? O Senhor tem desejo que o nosso desejo seja cumprido, que a nossa vontade seja cumprida. Mas nós devemos observar pelo menos 3 coisas.
A nossa vontade, o nosso desejo é uma coisa lícita diante de Deus? Se é uma coisa lícita diante de Deus, fique sossegado. Uma outra coisa, nós precisamos também pensar se o desejo do nosso coração, o desejo do seu coração, é uma coisa possível. É possível. Para Jesus e para Deus não existe impossível, é verdade? Mas isto é entre aspas. Porque se eu falar para Deus hoje, eu quero ser o presidente da República amanhã, por mais que eu fale com toda a sinceridade do meu coração, isso não vai acontecer. Se você que às vezes é um pouco baixinho, pedir para Deus, eu quero ter uma altura de pelo menos 1,80 m, será que isto vai acontecer? Não, porque muitas coisas, prezados, é vaidade humana. O Senhor não vai atender o desejo da vaidade humana. E uma outra coisa que nós devemos observar, aquilo que nós estamos pedindo, o desejo do meu coração, ele está em sintonia com a vontade de Deus? Você acha que isso aí é uma coisa que é realmente de Deus para a sua vida, ou é uma vaidade, ou é uma obsessão? Porque tem pessoas que às vezes têm obsessão da vida, parece que ele não enxerga mais nada a não ser aquilo que ele está querendo. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa saber se isso está em sintonia com a vontade de Deus, ele precisa saber se é uma coisa lícita, ele precisa saber se é uma coisa possível. Porque existe impossíveis para Deus. Vai ser impossível Deus perdoar o diabo, assim como é impossível Deus perdoar o pecador impenitente. Então quando alguém diz que não, a coisa é impossível para Deus, é entre aspas, porque existem coisas impossíveis para Deus. Então, prezados, nós queremos ver aqui, baseado nesse texto, como tornar o nosso desejo em realidade. Como que Bartimeu tornou o seu desejo realidade? O que ele fez e o que nós podemos fazer baseado nesta palavra aqui? A primeira coisa que nós vemos aqui é que o cego estava junto ao caminho que Jesus ia passar. Ele estava no caminho de Jesus. Ele não estava na sua casa dormindo. Ele não estava fazendo uma outra coisa. Ele estava junto ao caminho que Jesus ia passar. Jesus tinha tantos outros caminhos, que ele estava vindo do norte para o sul, e ele tinha que passar por Jericó, e ele estava passando, e era justamente aonde Jesus ia passar, que o cego Bartimeu estava. Então, prezados, este homem aqui, ele recebeu o desejo do seu coração, porque ele estava no caminho do Senhor Jesus. Aleluia. Então, prezados, esta é a coisa mais importante. Porque Zaqueu, meus prezados, também cumpriu o desejo do seu coração. Porque Zaqueu foi alcançado, porque a Bíblia diz que Zaqueu, ele desejava ver Jesus, ele tinha um desejo no seu coração, e o que ele fez? Ele olhou lá na frente e viu que Jesus ia passar por aquele caminho e subiu na árvore. Então Zaqueu, ele teve o desejo do seu coração atendido, porque ele também estava no caminho de Jesus. Aleluia. A samaritana teve um encontro com Jesus, porque ela chegou no poço aonde Jesus estava passando por aquele caminho. Então, prezados, para que nós possamos alcançar o desejo do nosso coração, nós precisamos estar no caminho do Senhor Jesus. Você já ouviu aquela frase, no lugar errado e na hora errada? Foi atingido por uma bala, foi atingido por um míssil,
foi atingido por um carro, por uma bicicleta, porque estava no lugar errado e na hora errada. Mas tanto Bartimeu, como Zaqueu e como a samaritana, eles estavam no lugar certo e na hora certa. Aleluia. Então, prezados, quando nós estamos no lugar certo e na hora certa, o Senhor vai atender o desejo do nosso coração, porque nós vamos estar no caminho que o Senhor Jesus vai passar. Louvado seja Deus. Então, prezados, muitas pessoas às vezes estão dizendo assim: eu não preciso estar no culto da igreja, eu posso estar em casa adorando. Tem muitos crentes hoje que estão adorando em casa, estão fugindo dos princípios da palavra de Deus. Mas, irmãos, se nós perguntarmos para cada pessoa aonde foi que ele teve o encontro com Jesus, o meu encontro com Jesus foi numa casa onde estava. Mas estava onde? Num culto aonde a igreja estava reunida. Geralmente 99% das pessoas que tiveram um encontro com Jesus, eles estavam na casa de Deus. Então eu preciso estar no lugar aonde Jesus vai passar. Aleluia. E muitas vezes Jesus está passando pelas nossas igrejas e está tocando no nosso coração. Aleluia. E nós somos abençoados quando ouvimos a palavra de Deus, quando abrimos o coração para a palavra de Deus. O Espírito Santo, que é o Paráclito enviado por Deus, ele passa por nós. Aleluia. E ele sopra na nossa vida e nós somos abençoados por Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho para Deus, eu sou o caminho para a vitória, eu sou o caminho para a paz, eu sou o caminho para a prosperidade, eu sou o caminho para tudo aquilo que nós desejamos do nosso coração, desde que esteja, meus prezados, dentro do propósito do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então, prezados, a primeira coisa que nós vemos aqui, que fez com que esse cego tivesse o seu desejo concretizado, foi estar junto ao caminho.